Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Gente, eu vim aqui com muita gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês que se inscreveram aqui no canal Cá Jesus. Gente, batemos 1.000 inscritos. Uhul! Gente, 1.000 inscritos, gente. Vocês sabem com quanto tempo que estou com esse canal? Esse canal começou no dia 21 de fevereiro de 2021, gente. E aqui agora, em 2025, dezembro de 2025, chegamos em 1.000 inscritos. Glória a Deus, aleluia. Nós tínhamos projeto para fazer trabalho muito antes, mas aconteceu tanta coisa na minha vida. Meu filho, que é o que cuida dos meus vídeos, vocês veem aqui que eu não consigo editar meus vídeos, porque eu não sei editar. O meu filho é quem ajeitava os primeiros vídeos, tudo editado, tudo bonitinho. Porém, meu filho adoeceu. E aí nós estamos com 3 anos nessa luta do meu filho doente, mas graças a Deus meu filho já está bem estabilizado, mas meu filho adoeceu com a depressão. Eu tenho até vídeo aqui eu contando o que aconteceu com meu filho mais novo, que tem 28 anos. Meu filho pegou uma depressão, gente, uma depressão terrível, terrível, que essa depressão quase ceifava a vida do meu filho, pela misericórdia de Deus. Se não fosse o Senhor me falando todos os projetos que meu filho estava tendo para ceifar sua vida, por ele estar atacado da depressão muito profunda, hoje eu estava sem meu filho. E hoje a minha gratidão a Deus também vem aí, é porque meu filho dizia, me incentivou, mãe, faça canal, para a senhora falar suas experiências, traga pessoas para falar das grandezas de Deus. E aí eu comecei, se você ver outros vídeos atrás, tem muitos bate-papo com alguns irmãos, trazendo testemunho. E aí eu parei de trazer os irmãos exatamente porque meu filho adoeceu, que é ele que organiza tudo. Parei tudo de fazer meus vídeos só para cuidar do meu filho, não tinha como eu fazer vídeo e colocar aqui, que é os vídeos que tem que editar, que é o bate-papo com os irmãos. E aí aqui e acolá é que eu venho fazendo algum vídeo de reflexão e colocando aqui, e aí passo meses sem se me manifestar, e agora esse mês de dezembro de 2025, agora no comecinho do mês, eu aqui, aí Deus começou a ministrar no meu coração para me trazer aqui para vocês a respeito dos acontecimentos que nós estamos vivendo no contexto igreja, né, que está muito estranho. E eu venho falar desses últimos dias e graças a Deus eu tenho alcançado, através desses vídeos, alcançado o coração de vocês, novatos que estão chegando novo aqui, e que Deus venha abençoar vocês, e vocês têm se inscrevido no canal e chegamos a 1.000 inscritos, glória a Deus. E hoje eu quero falar sobre esse contexto de igreja estranha, mas baseado no livro de Amós, e eu pensando assim, porque tem alguns comentários aqui dizendo, irmã, vigia, você está querendo escandalizar, querendo trazer escândalo do evangelho. Não. Aí eu lendo aqui o livro de Amós, eu digo, meu Deus, Amós não trouxe escândalo, ele só foi repreender o povo, porque o povo que se dizia crente naquela época estavam adorando outros deuses. E ele estava no cantinho dele, trabalhando, e o Senhor levanta ele, tira ele da zona de conforto para poder levar a palavra para aquele povo. E ali Deus usa Amós para repreender aquele povo que estavam falando e fazendo coisas que não era boa. Eu vou ler só um comentário aqui que diz assim, ó. Amós, ele nasceu em Teco, pequena cidade do território de Judá, Reino do Sul, entre 760 a 755 a.C. Ele foi chamado por Deus para levar uma advertência final a Israel, Reino do Norte. O profeta saiu do anonimato, pois vivia do trabalho humilde do campo para se tornar um homem escolhido por Deus para levar sua palavra ao seu povo. Por esse motivo, seu discurso ele usava a mesma linguagem dos habitantes. Além disso, Amós conhecia bem o sofrimento dos mais fracos e a maldade dos ricos. Gente, olha, se vocês for estudar essa história de Amós, do que aconteceu, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. As pessoas se levantando para oprimir os outros, pessoas se fazendo, tendo indiferença com quem tem e de quem não tem, pois naquele tempo
700 e pouco antes de Cristo, surgiu-se um povo que estava vivendo isso. Eles valorizavam quem tinha dinheiro e quem não tinha. E aí quem tinha dinheiro fazia o que bem queria. Eles não tinham, como é que eu posso dizer? Não tinha limites nas coisas de Deus. Fazia tudo o que queria. Por quê? Porque tinha poder aquisitivo. E quando nós olhamos para essa história, a gente vê, meu Deus, aonde é que entra Deus aqui? Eles estavam deixando Deus de lado. Eles não estavam mais ouvindo a voz, não estavam parando para ouvir a voz de Deus. O Senhor precisou tirar um homem do campo, que ninguém conhecia ele, sem origem sacerdotal, e levar por meio dele para levar uma palavra de alerta final para aquele povo. E isso ali porque Deus já tinha decretado pela situação que eles estavam, que eles iam ser levados cativo, porque o povo tinha desobedecido. Aí eu observando, e hoje a situação que nós estamos vivendo, o descaso das coisas de Deus. Nós estamos vivendo na igreja, mas pouco vive verdadeiramente essa chamada que o Senhor chamou para fazer a diferença na terra. E aqueles que o Senhor chamou para fazer a diferença na terra, ele sofreu, Amós sofreu, ele foi convidado a se retirar do meio do povo que ele estava profetizando ali, que ele estava repreendendo. Quantas vezes não acontece no nosso meio uma pessoa cheia do poder de Deus e ali chega para repreender aqueles que estão fazendo coisa errada, ele é retirado do meio porque não acreditam que Deus esteja usando aquela pessoa, porque sendo uma pessoa de um poder aquisitivo bem fraquinha. Agora, quando é uma pessoa de um poder aquisitivo bem elevado, ele pode estar profetizando falsidade. Mas as pessoas escolhem aceitar. E nesse tempo de Amós, existiam os falsos profetas, que profetizavam coisa boa para o rei Jeroboão II. Profetizava. E ele tinha apostatado da fé, mas era para bajular. E o que tem de gente hoje fazendo isso? O que tem de gente hoje profetizando só para bajular? Mas o Senhor diz, eu não estou nesse negócio. O Senhor, nesses últimos tempos, Ele está nos chamando a atenção para nós nos despertar, para nós olhar e nos avaliar e nos arrepender. Nos arrepender, nós amar mais, nós perdoar mais. Porque hoje o que tem de opressão dentro das igrejas não é brincadeira. Gente, eu vi um trecho aqui, um texto enorme, enorme, gente, de uma irmã, ela contando a situação dela. Ela contando a situação dela. Eu fiz um vídeo. Foi no domingo, que não me falha a memória. Hoje é 16, ou é 17, o dia 17. Nós estamos em 17 de dezembro de 2025. E eu analisando ali, eu vi esse vídeo dessa irmã, eu vi o comentário dessa irmã, e ela falando das estranhezas que ela também está vivendo dentro, que ela está presenciando dentro das igrejas, ela dizendo que parece que ela tem 28 anos de crente, do mesmo tanto que eu. E ela falando do que ela viveu também dentro da igreja, e hoje as estranhezas que está, ela dizendo que nem desejo mais ela tem de ir para a igreja. Ela diz que não tem mais desejo de ir para a igreja por causa das estranhezas que estão grandes. As pessoas vão para a igreja para analisar as vestimentas das outras, para ver que tipo de roupa ela está vestida, que jeito está o cabelo da pessoa, para ficarem mangando, um olhando para a outra e mangando, mas as pessoas, hoje, raramente as pessoas irem para a igreja para observar a palavra de Deus, o que é que está sendo pregada e o que Deus quer falar através do louvor, porque Deus fala, gente, através do louvor. Ele fala e é poderoso, muito forte. E eu analisando ali, ela dizendo que vive muito triste pela situação que ela vive, que ela presencia no meio da igreja, e é isso. Está muito estranho. Gente, eu me congrego em uma igreja que eu acredito que a maioria de vocês aqui, tem muitos de vocês, não digo a maioria, muitos de vocês aqui também congregam nessa mesma igreja
Assembleia de Deus na Missões, que aqui no Nordeste chama Missões, e lá em Belém fala na Igreja Assembleia de Deus Belém, que é a mesma coisa, né? Que tem muitas ramificações das igrejas Assembleia de Deus. É muita Assembleia de Deus que tem no Brasil e fora do Brasil. Mas eu me congrego na Assembleia de Deus, naquela original que foi feito, que foi construído pelo Daniel Beck Gunavingre, sabe? E eu analisando essa situação, como eu me congrego na Igreja Assembleia de Deus, e a gente vê muita estranheza. As ramificações, então, gente, meu Deus do céu, tem misericórdia. Está surgindo outras Assembleias de Deus, outras Assembleias de Deus, de dentro da Assembleia de Deus, e vão formando-se outras, e aí eles vão colocando o ritmo dele, os modelos dele, e a estranheza vai aumentando. Vai aumentando, e vai aumentando. Não é que eu seja contra as pessoas que ficam fazendo, não, todas as igrejas não. Eu falo isso que é exatamente pela situação que nós estamos vivendo. As pessoas não estão mais querendo viver debaixo de um poderio de Deus. As pessoas estão querendo viver vivendo da sua maneira. Porque hoje a verdade liberta. Lá no livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, ele diz o seguinte: se vocês permanecer na minha palavra, observe bem, se vocês permanecer, vocês vão conhecer a verdade. Se houver permanência em Cristo. Se houver, não é eu aceitei Jesus e fiquei aqui, aí um tempo eu saio, aí já vou fazer o que eu quero. Não. Se vocês permanecer na minha palavra, vocês vão conhecer a verdade. E a verdade, ela vão libertar vocês. Eu vi comentário de pessoas aqui que tudo isso está acontecendo é porque as pessoas estão descobrindo os podres das igrejas e as pessoas estão conhecendo mais. É verdade. Porque o primeiro vídeo falando sobre as igrejas estranhas, eu falo sobre isso, gente. Que antigamente a gente não tinha acesso aos bastidores. E era bom. Porque tem os fracos na fé, gente. A gente vai para a palavra de Deus, que é para ter cuidado com os fracos na fé. E hoje está muito assim, a gente abre os aparelhos de celular, computador, tudo, a gente já vê os escândalos na tela, na hora que abre. Escândalo por cima de escândalo de irmãos fazendo coisa errada. E pessoas bem influentes, gente famosa. Né, o que é interessante que eu vejo nessa situação, as pessoas que se dizem famosa. Mas Jesus, ele está procurando pessoas que tenham um coração cheio de amor, cheio de perdão, para poder fazer a obra dele e fazer a diferença na terra, porque está polarizado. A polarização está grande do evangelho. As pessoas, tem muita gente que não acredita mais no evangelho por causa de pessoas. Os fracos na fé estão deixando de servir a Deus por causa de pessoas. Que nós venhamos crescer no conhecimento em Cristo. Que nós venhamos crescer em temor ao Senhor. E não deixar que o que nós venhamos ver, o que vem aos nossos olhos para nós ver, que nós não venhamos deixar de acreditar em um Deus todo-poderoso, que ele tem todo o poder nos céus e na terra. A desmotivação tem de nós congregar? Tem. Tem muita gente aqui que está aqui no meu canal, que não congrega mais, por causa de situações terríveis que já aconteceu com você. Mas o importante é olhar para Cristo, e nós temos aquela necessidade de nós estarmos na igreja. Gente, é uma necessidade. Eu tenho a necessidade de eu estar ali, eu ouvindo, eu dentro da minha casa, eu estou fazendo as minhas coisas, gente louvando, eu boto o som por cima, eu oro, eu canto, eu leio Bíblia, aquele momento de adoração, eu choro na presença do Senhor. Ah, se eu não vivesse assim. Ah, se eu não vivesse assim. Eu não estaria mais aqui falando sobre isso para vocês. Mas é por causa disso que me sustenta aqui dentro de casa.
Mas eu vou para a igreja, para os cultos. Eu não gosto de perder cultos. Não gosto. Eu gosto de estar naquele momento com meus irmãos. Tem uns que você não fede nem cheira para ele. É desse jeito que nós vivemos hoje. Hoje tem pessoa dentro da igreja que olha para você só com o canto do olho, lhe rejeitando, porque tem um poder bem mais elevado do que você. Porque vê que você não tem um poder aquisitivo melhor. Aí você já fica um pouco de lado. Mas eu te digo, não abra mão, gente. Não abra mão de servir o Senhor, de fazer a diferença. E quando eu li esse livro de amor, eu digo, gente, nós precisamos ter o amor da vida. E Abacuque que não aceitou aquele povo que estava acontecendo da igreja, ele começou a descer em oração. E por que está escrito? Porque ele falou. E se ele falou, alguém escreveu. E se escreveu, está aqui para nós a história de Abacuque revoltado com a situação que estava acontecendo em Judá. O povo rebelde, um povo que não estava com dura serviço, que era um povo que estava esquecendo dos feitos de Deus. O temor estava indo embora. Estamos vivendo a mesma coisa hoje. Aí eu termino esse vídeo cantando só um trecho daquele hino. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigiando sempre em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Oh, glória! É o que nos sustenta, irmãos. O que nos sustenta na presença de Deus é isso. Nós saber que em breve Ele vem. Ou Ele vem ou nós vamos. Mas nós vamos nos encontrar com Ele na glória. Gente, é isso que nos dá força para sobreviver aqui na Terra. É saber que qualquer momento eu estou aqui, eu posso morrer a qualquer momento. E eu tenho que estar preparada para me encontrar com meu Jesus. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, gente. Gente, vem novidade por aí. Chegou 1000 inscritos, vem novidade por aí, viu?